força, ele não é capacitado para isso, mas o nosso Deus, ele é advogado, ele é médico, ele é especialista em finanças. A sua vida pode ser transformada num culto como hoje, mas você precisa abrir o seu coração para Jesus Cristo, dizer, falar de coração a sua dificuldade, a barreira que lhe impede, que está entre você e a sua terra prometida. Então, irmãos, nós vamos ver que Deus, ele levanta Josué após a morte de Moisés. Então, quando Josué se levanta, foi quando Moisés morreu. Porque, irmãos, da geração que veio do Egito, que estava cativa, apenas tiveram 2 homens que conseguiram entrar. Mas por causa do quê? Por causa da sua fé e confiança em Deus. Foram Josué e Caleb. Então Josué, ele andava com Moisés, ele aprendeu com Moisés. Ele era um homem que estava todos os dias com Moisés, aprendendo e entendendo. Então, ele é designado para continuar a levar o povo rumo à terra prometida. E nessa noite eu digo para você, confie em Deus, que Ele vai levantar pessoas que vão te ajudar e te ensinar a rumar a terra prometida. Porque a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, eles são um dos espias escolhidos por Moisés para espiar a terra prometida. E quando esses espias eles chegam lá, a terra não estava vazia, ela estava habitada. Então, aos outros que foram junto a eles ficaram assustados, porque essa terra ela já era povoada com um povo numeroso, forte. Eles falaram que havia gigantes, alguns dos amorreus. Eles eram homens fortes, de alta estatura. Mas isso não vem ao caso, irmão. Então, esses enviados chegaram a Moisés e disseram: Moisés, não vai dar. Porque a primeira coisa que o crente, que nós estamos perdendo, é aquela essência. Eu venho de uma igreja, eu venho de uma geração que eu sou nascido e criado dentro da igreja. Eu me desviei num certo ponto, mas quando vi dificuldades impossíveis para o homem e para a mulher, eu me lembro muito bem, a minha mãe, ela ouvia falar, ela via dificuldade, eu via que ela batia a porta do quarto e dizia: filho, eu vou orar. E eu nasci vendo isso. É isso que está faltando para nossas vidas. Quando a muralha se levanta sobre nossos olhos, quando a dificuldade bate, nós vamos buscar no homem e na mulher alguma maneira de resolver isso. Mas o que Deus me trouxe aqui para dizer para você, homem e mulher, nessa noite, Deus, Ele quer que você busque a Ele na dificuldade, não só na bonança. Ele quer que quando essa barreira se erga sobre a sua vida, que aos seus olhos parece impossível, Deus quer que você tenha fé. Porque Hebreus vai dizer que as muralhas caíram pela fé do povo. E, irmãos, quem tem fé que Deus ainda faz o impossível? Você confia em Deus? Você tem a plena certeza que Deus ele pode fazer o impossível e derrubar essa muralha que está entre você e a sua terra prometida? Mas esses espias, eles foram mais carnais do que espirituais. Se eles tivessem sido mais espirituais, eles tinham entendido que Deus ia fazer uma grande obra, ia se cumprir a promessa de eles entrarem na terra prometida. Mas eles falaram que não dava, que era difícil. Irmão, nós precisamos ser uma geração de pessoas que confiam em Deus. Eu torno a dizer, a confiança e a fé em Deus, ela move montanhas. A Bíblia vai dizer que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer: montanha, vá de lá para cá. Então imagine, o que é a sua dificuldade perante o nosso Deus? Então a Bíblia vai dizer que somente Josué e Caleb confiaram na promessa. E quando nós estamos numa situação onde nós confiamos na promessa, apesar de todas as dificuldades,
de lutas, porque, irmãos, antes de nós alcançar a promessa, nós precisamos entender que não vai ser um mar de rosas. Nós precisamos entender que o inimigo ele vai estar nos arrodeando e buscando maneiras de nos impedir de alcançar aquilo que Jesus nos prometeu. Mas nós precisamos ser como Caleb e Josué, confiar no que Deus nos prometeu. Porque se você confia, se você consegue ver além da dificuldade, você consegue ver a sua terra prometida, o caminho vai se tornar fácil. Quando o diabo se levantar na sua vida, você vai dizer, peraí, é só mais um processo. Porque Deus diz para a pessoa nessa noite, confia em Deus. Não busca mais em homem e mulher, confia no teu Deus. Porque a tua bênção está logo ali. Só que, irmãos, o que eu digo? Nós precisamos ter fé e confiar em Deus, porque se nós não temos fé e não confiar em Deus, não vai adiantar de nada. A primeira luta nós vamos cair. Porque, irmãos, Lucas 11:24, ele vai dizer que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem tragar. Então, irmãos, ele sabe da promessa, ele vê o que Deus nos promete, ele ouve. Mas quando nós nos posicionamos, a vitória é certa, apesar das lutas. Irmãos, a Bíblia vai dizer que então Josué, ele toma a frente do povo, e ele diz ao povo que iremos atravessar o Jordão. Só que Deus, ele diz, Josué, primeiramente você manda os sacerdotes pegarem a arca da aliança e se colocarem à frente do povo. A arca da aliança, ela representa o que no Velho Testamento? A arca da aliança, ela representa a presença e o poder de Deus. O que você está colocando à frente das suas dificuldades? A presença de Deus, ela é constante sobre a sua vida. Nós podemos ver que quando a arca da aliança ela estava presente em batalhas e guerras, e eles eram obedientes a Deus, os milagres aconteciam, batalhas eram vencidas, guerras eram vencidas. Mas por quê? Pelo poder e pela presença de Deus. Aleluia. Como nós estamos lidando? Nós estamos buscando a presença de Deus. Como você está nessa noite? Você está buscando a presença de Deus? Você está buscando, está tentando pelo menos? O que Deus diz para a pessoa nessa noite? Não adianta você chegar aqui chorando, se quando você está lá fora, você está na sua casa, você não busca a presença de Deus. Porque aqui é fácil ser crente. Aqui você coloca uma roupa e as pessoas apontam e dizem é crente. Mas como você está buscando lá na rua, como você está dentro da sua casa, como você está com a sua família. Porque, irmãos, existe um conjunto de coisas que nós precisamos seguir para que Deus derrube essas muralhas. Não é só aqui, mas aqui é fácil, o difícil é lá fora. O difícil é lá fora, irmãos. Nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos ser Caleb e Josué, que acima da dificuldade, das lutas, de quem estava lá, eles confiaram em Deus e na presença dele. Aonde está a sua confiança, igreja? Deus quer uma geração transformada. Deus quer homens como Josué, que confiaram e alcançaram as promessas de Deus. Que através da sua vida e obediência as muralhas caíram, os milagres aconteceram. Porque a geração que veio do Egito era uma geração que Deus algumas vezes disse: eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com eles. Mas Moisés dizia: calma, Deus, calma, porque senão eles vão pensar o quê? Saíram do Egito para morrer. Mas Deus, irmãos, muitas das vezes nós achamos que nós temos promessa, nós vamos viver eternamente. Mentira. Isso é a maior mentira. O próprio texto está dizendo que quem saiu do Egito
sobrou apenas Caleb e Josué, porque quem alcançou a terra prometida e as bênçãos de Deus foram aqueles que nasceram no meio desse caminho. Foi aqueles que vieram depois, que nasceram no deserto, acima de 20 anos. Porque eram murmuradores, eram apontadores, eram egoístas, não estavam se agradando com nada. Deus dava água, Deus dava pão, Deus dava tudo para eles, Deus dava maná. E eles murmuravam, porque não tinham confiança no Deus deles. O que faltava era confiança e acreditar em Deus. Irmãos, e eu bato novamente nessa tecla. Confiança e obediência a Deus. Porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Irmãos, essa noite, quem quer ser como Josué, quem quer ser obediente, quem quer chegar em frente à muralha, quem quer chegar em frente à dificuldade, e Deus dizer para você assim: filho, estou eu entrando com providência, e eu já dei a vitória em suas mãos. Mas ele era obediente. Então quando ele vai atravessar o Jordão, ele diz: coloca a arca na frente. Irmão, quando ele colocou a arca na frente, quando ele colocou os sacerdotes, quando eles colocaram o pé, o Jordão se abriu. E a Bíblia vai dizer que é tão tremendo que as águas que vinham de cima pararam numa espécie de muro, e as que estavam descendo não secaram, elas continuaram jorrando para o mar. Ficou apenas um caminho, e o povo atravessou. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, quando estavam passando, Josué disse para eles: ei, peguem 12 pedras simbolizando as 12 tribos e coloquem no meio do Jordão. E eles passaram e colocaram, mas por obediência a Deus. Josué era aquele homem que ele ouvia o que Deus falava. Na dificuldade ele orava a Deus. Ele ouvia tudo aquilo que Deus pedia. E nessa noite, o que Deus está pedindo para você fazer, para você ter uma maior intimidade com Ele. Porque muitas vezes nós achamos que é difícil. Quem aqui já não ouviu uma palavra de Deus e disse: mas isso é muito difícil de fazer, isso eu não vou fazer, eu não quero abrir mão disso? Mas aí há um ponto de interrogação. Você sabe o que Deus planejou para você lá na frente? Para quando você está nesse momento, você não abrir mão e não abdicar de algumas coisas terrenas e fúteis que estão te afastando de Deus. Ou que o Espírito de Deus não abre um parênteses para dizer uma coisa. Existem pessoas aqui dentro que você próprio está travando a sua bênção e a sua terra prometida. Por quê? Porque você está achando que o que Deus está te pedindo é demais. Porque você não quer abrir mão de um pecadinho. Você não quer abrir mão daquilo que é confortável para você. Você não quer, de certa maneira, aceitar aquilo que Deus tem para você. Porque, irmãos, aquilo que Deus tem para nós, ele foge do nosso entendimento e ele foge da nossa racionalidade. São coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Então, quando essas coisas que são impossíveis aos nossos olhos, que nós não entendemos, elas acontecem, nós ficamos passos, mas isso só acontece quando tem obediência. Irmão, Deus diz nessa noite: tem pessoas aqui que, se você continuar pelo caminho que você está andando, você está achando que está tudo bem agora. Mas eu digo para você: está na hora de você se posicionar. Está na hora de você abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas. Irmão, não estou falando de placa, estou falando de crentes, que o pecado ele já cauterizou nos seus corações.
O que significa isso? Que o pecado para ele já se tornou normal. Não, irmão, o pecado não é normal. O pecado ele está te impedindo de alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. Não seja um crente, como muitos dizem, um crente cabeçudo, turrão, que acha que está certo, que acha que sabe tudo. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Verdade, e estar com os ouvidos Pai. abertos ao que Deus nos fala. Porque, irmão, muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas, mas muitas das vezes o Espírito Santo ele fala com nós mesmos. Sabe quando você faz aquele pecadinho? Sabe quando você faz aquela coisa errada e você sente um desconforto? Você sente um comichão no seu ouvido? Como alguém falasse para você: ei filho, esse não é o caminho. Tem uma mudança, tem uma transformação. Aí você diz: isso é coisa da minha cabeça. Não é. É o Espírito Santo falando com você. Porque Ele quer que você alcance tudo aquilo que Ele planejou. E não há nenhum aqui nessa noite que Deus não tenha bênção, que Deus não tenha provisões, que Deus não tenha promessa. Mas existe uma grande diferença entre nós alcançarmos aquilo que Deus prometeu e nós continuamos da maneira que nós estamos. Porque olha quantas pessoas morreram lá no deserto. Irmãos, alguns estudiosos vão dizer que foram mais de 1 milhão de pessoas, que o total era de cerca de 3 milhões. Irmãos, então, eles eram o povo escolhido de Deus e foram todos mortos de certa maneira. Então imagine nós, que somos servos, mas para ser servo nós precisamos de obediência. Irmãos, eu não sei porque o Espírito Santo ele está me levando a falar isso. Eu tinha uma outra palavra já planejada, mas eu sou obediente a Deus. Irmãos, eu já estive no mundo, eu era de festa, e como eu estava dizendo para vocês, irmãos, eu estava dentro da balada. O Espírito Santo ele dizia para mim: ei filho, o que você está fazendo aqui dentro? E dizia de novo: o que você está fazendo aqui dentro? E eu saía para fora com o coração angustiado, e eu ia chorando até em casa. Mas eu era teimoso, eu não ouvia o que Deus me falava. Eu sabia que era o Espírito Santo, porque eu sou nascido e criado dentro da igreja. Mas isso não importa, irmão, se você não tiver a escolha de seguir a Deus em espírito e verdade. Porque Paulo ele vai dizer: nós precisamos aceitar Jesus de coração e confessar Ele com a boca, porque não adianta nada nós virmos aqui confessarmos de boca, mas não temos um coração transformado. A transformação é de dentro para fora, porque o coração está dentro, a boca está fora. Porque é muito fácil, a nossa boca, ela age muito no emocionalismo, ela age muito de maneiras a nos agradar, mas o nosso coração é diferente, irmãos. Então nós precisamos ter uma transformação para que as muralhas venham ser quebradas. Irmãos, Deus tem muitas vitórias para entregar para pessoas aqui, mas você precisa se posicionar para essa muralha ser quebrada. Irmão, nós vamos ver um versículo, Josué 1:6. Jesus diz assim: esforça, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe darei. Oh, Espírito Santo, meu irmão, Deus está na casa. Deus ele me fala aqui, tem algumas pessoas aqui que você vai ser a transformação da sua família. Você vai ser aquele que vai quebrar barreiras. Você vai ser aquele que vai quebrar paradigmas. Você é aquele que vai quebrar a corrente que vem vindo de gerações a gerações. Porque nós vamos ver, irmãos, que lá em Êxodo 20, quando Deus ele está entregando os mandamentos a Moisés, nós vamos ver que Deus nos próprios mandamentos, que Deus, ele, de certa forma, ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração.
Então, se a Bíblia está falando, irmãos, mas Deus, Ele diz para você nessa noite, Ele te escolheu, Ele te trouxe aqui, Ele te chamou para quebrar essa barreira, para ter uma nova geração, assim como foi com Josué, escolhido para levar o povo para a terra prometida, que foi escolhido para levar o povo a derrubar as muralhas. Ei, não fique com os ouvidos tampados ao Espírito Santo. Porque se Deus está falando com pessoas nessa noite, e você sabe que Deus está falando, Deus, Ele quer que você seja um transformador de vida, a começar pela tua família, aos teus familiares, porque não adianta nós ganhar o mundo e nós perdemos os nossos próximos, porque o nosso ministério começa com os nossos próximos. Ele vem pela nossa família, aí Ele vem pelos nossos irmãos nas igrejas, aí depois Ele vai para fora, porque as pessoas estão querendo ir para fora e ganhar o mundo, e esquecem de quem está próximo dele. E aí o que adianta ele ganhar o mundo? Aí quando ele chegar no céu, ele dizer: ei, apartai-vos de mim, pois eu não lhe conheço. Aí ele vai dizer: Deus, eu profetizei, eu falei em teu nome. Mas Deus vai dizer: ei, filho, os teus próximos, e o teu marido, e a tua esposa, e os teus filhos. Deus, Ele quer quebrar maldições nessa noite. Abra o teu coração. Deus quer que você seja um Josué. Deus quer que você seja um homem segundo o coração de Deus. Deus quer te usar para quebrar barreiras, derrubar muralhas que são impossíveis aos nossos olhos carnais. Verdade, Deus quer usar pessoas nessa terra. E você homem, você mulher, você é escolhido por Deus para ser um transformador de gerações, para levar as pessoas a chegar às suas bênçãos, para falar do Evangelho de Deus. Irmãos, então a Bíblia vai dizer, os sacerdotes atravessam, eles colocam as pedras no meio, quando chega do lado de lá da outra margem, a Bíblia vai dizer que Josué, ele fala para as pessoas pegarem pedras e dentro do rio 12 pedras e fazerem um monumento para ser lembrado. Eles levam essa pedra para Gilgal e eles fazem um monumento para que venham a ser lembrados do que Deus fez na vida do povo de Israel. Então, irmão, e quando eles se achegam de algumas vitórias, eles já tinham vencido os amorreus, eles já tinham vencido vários povos nessa trajetória, eles já tinham vitórias. E quando eles se achegam, Jericó era uma cidade cercada, Jericó era habitada pelos cananeus. Eles levavam esse nome por causa do lugar que eles habitavam, que era Canaã. Então era uma junção de vários povos que habitavam, heveus, cananeus, amorreus, fariseus, jebuseus. Eles eram vários povos que eram chamados de cananeus. Essa cidade ela era fechada. Irmãos, e nós entendemos uma coisa, que o crente de hoje em dia precisa fechar mais a boca e ouvir mais a Deus. Porque o que Deus diz: tem 6 voltas em silêncio. Porque muitas vezes Deus ele está muito perto de te abençoar. Então, seja sensível ao Espírito Santo e escute o que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Se você está próximo de conquistar a sua bênção, comprar um carro, uma moto, um terreno, Deus diz para você: fica em silêncio, não conta para ninguém, faz o que Deus está te mandando, ouve a voz de Deus. Aí você começa a falar para todo mundo, começa a dar tudo errado, porque você não está ouvindo a voz de Deus. E Deus pede que nós venhamos ficar em silêncio, porque Deus ele trabalha no silêncio. Deus não precisa de gritaria com você.
Deus, Ele trabalha no silêncio, no escondido. Enquanto você está aqui, Deus, Ele está indo na sua frente, na sua casa, trabalhando. Deus, Ele está trabalhando na sua dificuldade, na sua luta. Porque me fala o Espírito Santo que tem pessoas aqui que 2025 vai ser um ano maravilhoso. Mas eu digo para você, fica em silêncio, escuta a voz de Deus, tenha obediência, tenha fé, seja recíproco com Deus, porque se nós tivermos fé e ouvirmos a palavra de Deus, Deus, Ele vai fazer chegar nas suas mãos tudo aquilo que Ele te prometeu. Irmãos, então eles dão as 6 voltas e Deus diz para os sacerdotes na 7ª volta ficar, rodearem 6 vezes em silêncio, e na 7ª vez eles tocarem uma forma de trombeta, que era feito de chifre de carneiro. Então, irmãos, quando eles tocam esse instrumento, e Deus diz, aí o povo grite, que as muralhas vão se prender. E quando o povo grita, as muralhas caem. Irmão, não está na Bíblia, mas eu gosto muito de estudar. Alguns estudiosos vão dizer que as muralhas, elas se fenderam de dentro para fora. E as muralhas caíram ao chão. E eles mataram a todos, tomaram todas as riquezas. Porque quem confia em Deus alcança tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer, só que Deus, Ele tinha falado que esse Jericó seria anátema de Jesus Cristo. O que é um anátema? Tudo seria dedicado a Deus e ao templo de Jesus. Então, irmãos, tudo aquilo que fosse de bem material seria para Deus, seria para o templo. E o que fosse animal, homem e mulher, eram para ser todos mortos, porque lá era uma cidade muito idólatra. Eles tinham muitos deuses, e isso não agrada a Deus. Então, irmãos, nós entendemos que a desobediência, ela nos leva a um destino trágico. Porque a Bíblia vai dizer que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E o pecado que é nada mais é do que a desobediência àquilo que Deus nos falou e nos mostrou. Mas nós vemos um pouquinho para frente que Acã, ele pega um certo vaso, uma moeda de ouro, e ele toma para si. Então escute a revelação do Espírito Santo. Não tome para ti nada que Deus falou que não era para você colocar a mão, que Ele estava trabalhando. Confia e espera em Deus. E se Deus está falando é porque tem alguém que precisa ouvir nessa noite. Não coloque a mão naquilo que Deus prometeu que Ele vai fazer. Porque se você colocar a mão, você vai atrasar tudo aquilo que o Espírito Santo já lhe prometeu. Espere e confia em Deus, porque o que Ele te prometeu, Deus achará meios e formas de chegar sobre as suas mãos. Aleluia. Então, irmão, a carne desobedece a Deus. E quando nós desobedecemos, Deus, Ele de certa maneira, Ele se retira. Porque, irmãos, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Quando nós começamos a ler, a Bíblia vai dizer que não tem outras formas, não tem outras maneiras. É se ensina ou não, ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. Então, irmãos, quando Acã desobedece a Deus, ele de certa maneira, ele condena toda a sua família e tudo que ele tinha. Porque daí Deus diz para Josué, ele começa a interrogar a todos, e quando ele chega em Acã, Deus mostra para ele que era Acã. E Acã foi morto com toda a sua família, com todos os seus bens. E eu lhe pergunto para você, quando Deus, o Espírito Santo, Ele me usa para dizer que caminho que você está seguindo, para onde você está levando a sua família, Deus, Ele me volta a bater nessa tecla.
para que caminho você está levando a sua família. Se você conhece, se você sabe, então se posiciona que Deus ele vai trabalhar na minha e na sua vida. Mas essa noite eu estou aqui para dizer que Deus ele é fiel para cumprir